Para mim, ele deixou uma chave enferrujada e uma única frase no testamento: nem tudo que é antigo tem valor. A chave gelou a palma da minha mão, pesada como um insulto de ferro, enquanto a amante dele sorria discretamente no canto da sala. 50 anos de casamento transformados em pó e ferrugem diante dos meus filhos. Mas o que ninguém ali sabia era que Arthur, meu falecido marido, era um péssimo mentiroso. E aquela chave não era o fim da minha história, mas o começo da minha vingança. Comigo até o final, para descobrir o que eu fiz. Se inscreve no canal, deixa seu like e me diz aí nos comentários de que cidade você está me ouvindo, se é do celular, no trabalho ou do sofá de casa. É bom saber que não estou sozinha. Meu nome é Elvira Bauer, tenho 72 anos e até 3 meses atrás eu era a esposa de Arthur Bauer. Hoje sou apenas sua viúva. Passei a vida inteira como botânica, especializada em orquídeas, uma paixão que herdei da minha família de imigrantes alemães aqui em Florianópolis. Minha casa, em Santo Antônio de Lisboa, tem um orquidário nos fundos que é meu verdadeiro santuário, um lugar onde a lógica das plantas sempre fez mais sentido do que a desordem dos sentimentos humanos. Naquela manhã de terça-feira, o ar salgado da Bahia Norte entrava pela janela, mas não trazia alívio. Era o dia da leitura do testamento e uma sensação gelada se aninhava no meu peito, um presságio que eu teimava em ignorar. A rotina matinal foi um borrão. Reguei as sentir o perfume delas. Sim, preparei um café que mal toquei e vesti um vestido preto, sóbrio, o uniforme do meu luto. Meus filhos, Marcos e Lúcia, me buscaram. No carro, o silêncio era denso, quebrado apenas por frases vazias sobre o trânsito. Eles me tratavam como uma peça de porcelana frágil, alguém que precisava ser manuseada com cuidado. Mal sabiam eles que, por dentro, eu já me sentia trincada há meses, desde o dia em que o coração de Arthur parou subitamente, deixando um vazio que eu tentava preencher com a familiaridade das minhas flores. O escritório de advocacia no centro da cidade era o oposto da minha casa. Frio, impessoal, com cheiro de carpete novo e ambição. Sentamos em cadeiras de couro que rangiam a cada movimento tenso. Do outro lado da mesa de mogno polido estava Lorena, a secretária de Arthur. Jovem, impecável em seu terninho cinza, com um olhar que misturava falsa compaixão e uma calma assustadora. Ela era a lealdade em pessoa, como meu marido costumava dizer. A presença dela, ali, já era um insulto silencioso, uma nota dissonante na sinfonia fúnebre da nossa família. Então, o advogado, um homem de voz monótona e óculos grossos, começou a leitura. E veio a bomba, a cláusula que estilhaçou o ar da sala e o que restava do meu coração. Arthur deixava a totalidade de seu patrimônio líquido, 12 milhões de reais, para Lorena, em gratidão por sua incomparável lealdade e companhia. O silêncio que se seguiu foi mais alto que um grito, e para mim, Bauer, sua esposa por 50 anos, ele deixou um único item, descrito com uma frieza cirúrgica. A velha chave enferrujada da minha gaveta de escritório, para que ela se lembre de que nem tudo que é antigo tem valor. O mundo parou. Ouvi o suspiro contido de Lúcia e vi Marcos apertar os punhos, mas nenhum dos dois disse uma palavra em minha defesa. O olhar de Lorena encontrou o meu por uma fração de segundo e nele não havia triunfo, apenas uma confirmação fria, como se ela sempre soubesse que aquele seria o desfecho. Eu me senti nua, exposta, uma relíquia descartada em praça pública. O advogado, sem alterar o tom, empurrou um pequeno envelope na minha direção. Dentro, a chave. Peguei-a. Era pesada, fria e áspera, a ferrugem manchando a ponta dos meus dedos como sangue seco. A humilhação era um veneno se espalhando lentamente pelas minhas veias.
Levantei-me sem dizer uma palavra. A dignidade era a única coisa que me restava. Meus filhos me seguiram, desajeitados, oferecendo braço que eu não aceitei. Caminhei para fora daquele prédio de vidro e aço sentindo os olhares de pena cravados nas minhas costas. Eu não era mais a viúva de um homem poderoso. Era a piada, a velha senhora trocada por um modelo mais novo e recompensada com um pedaço de lixo. A chave no meu bolso parecia pesar 1 tonelada. A volta para casa foi ainda mais silenciosa. Lúcia tentou começar uma frase. Mãe, a gente vai resolver isso. Mas a voz dela morreu no ar. Resolver o quê? A traição, a anulação de uma vida inteira? Não havia advogado no mundo que pudesse consertar aquilo. O sol da tarde batia no vidro do carro, mas eu sentia um frio que vinha de dentro, um inverno na alma que congelava qualquer esperança. Eu só queria chegar em casa, me trancar no meu orquidário e desaparecer entre as folhas e flores. Ao parar em frente ao portão de casa, a beleza familiar de Santo Antônio de Lisboa pareceu zombar de mim. As casas coloridas, os barcos de pesca na baía, tudo aquilo que antes me trazia paz, agora parecia o cenário de uma grande mentira. Eu entrei e fechei a porta e pela primeira vez em 50 anos, senti que aquela não era mais a minha casa. Era um mausoléu construído sobre segredos e desprezo, e eu era a curadora fantasma de um museu de memórias falsas. A primeira coisa que fiz foi esvaziar a bolsa sobre a mesa da cozinha. Minhas coisas caíram com um barulho seco. A carteira, os óculos, as chaves de casa e, por último, a chave enferrujada. Ela rolou e parou no centro da mesa de madeira, solitária e acusadora. O som do metal contra a madeira ecoou na casa silenciosa, um ponto final cruel na história da minha vida. Fiquei ali, parada, olhando para aquele objeto, incapaz de chorar, incapaz de gritar, apenas um vazio imenso e oco. Comecei a andar pelos cômodos, tocando os móveis, os porta-retratos. Em cada foto, o sorriso de Arthur agora parecia uma máscara. Ali estávamos nós, no nosso casamento, jovens e cheios de promessas. Ali, com os filhos pequenos na praia da Joaquina. 50 anos de cumplicidade, de cafés da manhã compartilhados, de noites cuidando um do outro na doença. Tudo isso era uma farsa? Cada "eu te amo" sussurrado no escuro era apenas o prelúdio para essa humilhação final? O telefone tocou, me assustando. Era Marcos. A voz dele era cautelosa, distante. Mãe, você está bem? Olha, não pensa nisso agora. O papai... Ele não andava bem da cabeça nos últimos meses. Deve ter sido isso. Uma desculpa. Uma forma limpar a imagem do pai e de se livrar da responsabilidade de me consolar de verdade. Ele não queria lidar com a minha dor, queria apenas que ela desaparecesse para que a vida pudesse voltar ao normal. Mas o meu normal havia sido demolido. Desliguei o telefone e fui para o orquidário. O ar úmido e o cheiro de terra molhada sempre foram meu refúgio. Mas naquele dia, o lugar parecia estranho, as flores exóticas me encarando como testemunhas silenciosas da minha desgraça. Olhei para uma Cattleya walkeriana, a favorita de Arthur. Ele sempre dizia que ela era como eu, delicada na aparência, mas incrivelmente resiliente. A ironia me atingiu com a força de um soco. Resiliente? Eu me sentia quebrada em 1000 pedaços. Lembrei-me de uma tarde, anos atrás, naquele mesmo lugar. Arthur tinha me trazido uma muda rara que ele conseguiu com um colecionador. Isso aqui é para você nunca esquecer, Elvira. Ele disse, com as mãos sujas de terra, que nosso amor tem raízes profundas, mais fortes que qualquer tempestade. Agora, suas palavras soavam podres, ocas. A tempestade tinha vindo e as raízes que ele tanto elogiava eram superficiais, incapazes de me segurar em pé. A noite caiu sobre a ilha e eu não acendi nenhuma luz. Fiquei sentada na varanda,
ouvindo o som suave das ondas quebrando na praia. A solidão era uma presença física, uma manta pesada sobre meus ombros. Onde estava a mulher que eu costumava ser? A botânica respeitada, a matriarca da família Bauer? Ela havia sido apagada por uma única cláusula em um testamento, substituída pela figura patética da viúva enganada. Em algum momento, no meio da madrugada, levantei e peguei a chave na cozinha. Segurei-a contra a luz da lua que entrava pela janela. Era uma chave comum, antiga, do tipo que abre gavetas de escrivaninhas de madeira maciça. Não tinha nada de especial. Era apenas um pedaço de metal enferrujado, um símbolo grosseiro da minha obsolescência. E, no entanto, era a última coisa que Arthur tinha me dado. Um presente de despedida envenenado. Coloquei a chave na minha mesa de cabeceira antes de me deitar. Um lembrete constante, visível no escuro. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. A frase do testamento ecoava na minha mente. Nem tudo que é antigo tem valor. Eu adormeci com o gosto de ferrugem na boca, sem saber que o verdadeiro veneno daquela herança ainda estava para ser revelado. Acordar na manhã seguinte foi como emergir de um pesadelo para encontrar a realidade ainda pior. A primeira coisa que meus olhos viram foi a chave enferrujada na mesa de cabeceira. Não fora um sonho. A humilhação era real e o dia se estendia à minha frente como um deserto, vazio e sem propósito. Por dias, vaguei pela casa como um fantasma. O telefone tocava, mas eu não atendia. Eram meus filhos, ou talvez amigos curiosos, querendo a fofoca em primeira mão. Eu não tinha forças para enfrentar a pena nos olhos de ninguém. Meu santuário, o orquidário, foi a primeira vítima da minha apatia. Eu passava pela porta de vidro e olhava as plantas, mas não sentia o impulso de cuidar delas. A rega ficou esquecida, a adubação ignorada. Uma das minhas Laelia purpurata, uma espécie nativa premiada, começou a mostrar sinais de desidratação, suas folhas ficando amareladas e murchas. Eu olhava para ela e via meu próprio reflexo, algo que já fora vibrante e cheio de vida, agora secando lentamente por dentro. Numa tarde, minha vizinha, Dona Célia, uma senhora simpática e um pouco bisbilhoteira, apareceu no meu prato de bolo de fubá coberto por um pano de prato. "Vim ver como você está, querida", disse ela, com os olhos cheios de uma compaixão que me pareceu invasiva. "A gente soube... Que coisa, né? Mas você é forte, Elvira." Cada palavra era um pequeno golpe, confirmando meu novo status na vizinhança. A coitadinha, a viúva traída, que todos agora olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Lúcia me ligou novamente, desta vez com um tom mais prático, quase empresarial. "Estive pensando... Mãe, talvez seja melhor vender a casa. É muito grande para a senhora sozinha. Podemos encontrar um apartamento menor, mais fácil de cuidar." A sugestão me deixou sem ar. Eles não queriam apenas que eu superasse, queriam apagar o cenário do crime, me remover da equação para que pudessem seguir em frente, sem o lembrete constante da vergonha do pai. Eles estavam me abandonando, um de cada vez. Eu me sentia completamente encurralada. A casa, que antes era meu porto seguro, agora era uma prisão cheia de memórias dolorosas. A cidade, com suas ruas familiares, parecia um palco onde eu era a protagonista de uma tragédia. Minha família, em vez de ser meu apoio, se tornara mais um fardo, tratando minha dor como um inconveniente a ser gerenciado. Eu estava sozinha, verdadeiramente sozinha pela primeira vez na vida, e o peso dessa solidão era esmagador. Olhei para o meu reflexo no espelho do corredor e mal me reconheci. Vi uma mulher idosa de ombros caídos e olhos fundos, a caricatura da velha abandonada que Arthur descreveu em seu testamento. A raiva ainda não havia chegado. Em seu lugar, havia apenas uma vergonha profunda e corrosiva.
como se a culpa pela traição dele fosse, de alguma forma, minha. Talvez eu não tivesse sido o suficiente. Talvez eu realmente não tivesse mais valor. Fui até o pequeno escritório de Arthur no andar de baixo. A sala estava exatamente como ele deixou, mas parecia vazia, sem vida. Sentei-me em sua cadeira de couro, sentindo o cheiro fraco de seu perfume ainda no ar. Imaginei-o ali, naquela mesma cadeira, redigindo aquela cláusula cruel. Teria Lorena estado ao seu lado, sorrindo, enquanto ele assinava minha sentença de inutilidade? A imagem era tão vívida que senti uma náusea. Peguei a chave da gaveta da minha mesa de cabeceira e voltei para o escritório. Segurei-a com tanta força que as bordas irregulares e a ferrugem marcaram a pele da minha mão. Fui até a janela que dava para a baía e a abri, sentindo o vento salgado no rosto. Momento, a ideia de jogar aquela chave no mar, de vê-la desaparecer nas águas escuras, foi tentadora. Jogar a chave, jogar fora a dor, jogar fora 50 anos de mentiras. Talvez o melhor fosse jogá-la no mar e me jogar junto. Naquela noite, voltei ao orquidário. A lua cheia banhava as plantas com uma luz pálida e fantasmagórica. Minha Laelia purpurata estava pior, as flores pendendo tristemente à beira da morte. Olhei para aquela planta, uma sobrevivente da Mata Atlântica, capaz de florescer nas condições mais adversas, e a vi desistindo, e nela eu vi a mim mesma, uma espécie rara que dedicou a vida a florescer para um único homem e que agora, sem ele, estava simplesmente morrendo. Com a chave gelada na mão, olhei para a flor murcha e senti o fim. Não havia mapa, não havia segredo. Havia apenas uma chave enferrujada e uma velha sem valor, encurralada em seu jardim moribundo. Fiquei ali, no meio do meu santuário moribundo, com a chave na mão e o cheiro de morte vegetal, a Laelia purpurata. Finalmente se rendeu. Suas pétalas, antes de um lilás vibrante, agora eram um pergaminho seco e quebradiço. A morte dela foi o ponto final. Não era mais sobre Arthur, sobre Lorena ou sobre o dinheiro. Era sobre mim, observando meu próprio reflexo em uma flor morta. A apatia que me consumia se transformou em algo diferente, uma espécie de raiva fria e oca. Se tudo ao meu redor ia morrer, que começasse pelo passado dele. Naquela mesma noite, movida por esse impulso, decidi esvaziar o escritório de Arthur. Era um ato de expurgo, de queimar as pontes com as memórias que me assombravam. Abri a porta e o cheiro dele, uma mistura de cedro, papel antigo e um toque de perfume caro, me atingiu como uma presença física. Por um instante, hesitei, mas então, a imagem da flor murcha voltou à minha mente e me deu a força que eu precisava. Comecei pelas estantes, enchendo caixas de papelão com livros de negócios e troféus de golfe que ele nunca mais mostraria. Enquanto limpava, meus dedos roçaram a velha escrivaninha de embuia. Era uma peça robusta que estava na família dele há gerações. A gaveta principal estava trancada. Lembrei-me da chave no meu bolso. Com um suspiro de enfado, peguei-a. A frase do testamento ecoou na minha cabeça. A velha chave enferrujada da minha gaveta de escritório. A humilhação era tão específica, tão deliberada. Enfiei a chave na fechadura da gaveta principal, mas ela não girou. Forcei um pouco, mas nada. Era a chave. Ou a fechadura estava emperrada pelo tempo. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Claro, até nisso ele tinha me enganado. Uma chave inútil para uma gaveta que não abria. Era a metáfora perfeita para o nosso casamento. Eu estava prestes a desistir, a deixar a escrivaninha ali como um monumento ao fracasso, quando meu olhar de botânica, treinado para notar as menores imperfeições e assimetrias na natureza, percebeu algo. Havia um pequeno desnível na madeira, logo abaixo do tampo, um filete quase
invisível que não pertencia ao design original da peça. Passei os dedos pela linha fina. Era uma junção. Com o coração começando a bater um pouco mais rápido, empurrei a lateral da escrivaninha. Nada. Então, lembrei-me de como Arthur era metódico, quase obsessivo com simetria. Olhei para a parte de baixo do tampo e vi um pequeno entalhe, uma flor de lis quase apagada pelo tempo. Pressionei-a. Ouvi um clique suave, quase inaudível. Um compartimento secreto, um fundo superior falso na deslizou gaveta. para fora com um gemido de madeira velha. Dentro não havia joias nem maços de dinheiro. Havia apenas um objeto, um pequeno caderno de capa de couro preta amarrado com um elástico já gasto. Peguei-o com as mãos trêmulas. Era leve, mas parecia pesar 1 tonelada. O cheiro de couro envelhecido e papel guardado por muito tempo encheu minhas narinas. Sentei-me na cadeira de Arthur que rangeu sob o meu peso e por um momento apenas encarei o caderno, com medo do que poderia encontrar lá dentro. Medo de mais uma humilhação, mais uma prova da minha insignificância. Com um movimento decidido, tirei o elástico e abri o caderno. As páginas estavam preenchidas com a caligrafia apressada de Arthur. Mas não eram cartas de amor para Lorena, nem um diário de confissões. Eram listas, linhas e linhas de datas, seguidas por nomes que eu conhecia muito bem. Cattleya walkeriana, Miltonia spectabilis, Phalaenopsis schilleriana. E, ao lado de cada nome, números uma que não longa faziam o sequência menor de- sentido. Continuei folheando as páginas e o padrão se repetia. Nomes de orquídeas, muitas delas do meu próprio orquidário, espécies raras que eu e Arthur havíamos catalogado juntos ao longo de décadas. Eram minhas flores, meu trabalho, minha paixão, transformados em um código secreto no diário do meu marido. O que aquilo significava? Era um registro de suas compras? Um inventário? Mas por que mantê-lo escondido em um compartimento secreto? Aquele caderno não Registro. era um mapa. No dia seguinte, a luz da manhã encontrou-me na mesma cadeira, com o caderno aberto sobre a escrivaninha e olheiras profundas que denunciavam uma noite em claro. A raiva inicial havia dado lugar a uma confusão exaustiva. Eu olhava para os nomes das minhas orquídeas e para os números ao lado, e minha mente se recusava a encontrar uma conexão. Dendrobium nobile, seguido por uma série de 12 dígitos. Laelia purpurata, a mesma que morrera, associada a uma data de 3 anos atrás e a mais números. Era como ler uma língua estrangeira que eu deveria conhecer. Tentei encontrar uma lógica. Seriam coordenadas geográficas? Procurei no mapa, mas os números não levavam a lugar nenhum. Seriam números de telefone? Tentei ligar para alguns, mas só davam como inexistentes. A frustração começou a crescer e, com ela, a velha sensação de incapacidade. Talvez fosse apenas mais uma piada cruel de Arthur. Um quebra-cabeça sem solução projetado para me manter ocupada enquanto o resto do mundo seguia em frente, para me fazer sentir estúpida e velha. Fechei o caderno com força, o som ecoando na sala silenciosa. Chega! Eu não ia mais jogar o jogo dele. Eu era uma botânica, não uma decifradora de códigos. Iria queimar aquele caderno junto com o resto das coisas dele e seguir o conselho de Lúcia. Vender a casa, me mudar para um apartamento pequeno e esperar o fim em um ambiente estéril, sem memórias e sem orquídeas. A resignação era um cobertor pesado e familiar, e eu estava pronta para me envolver nele. Levantei-me e fui até a cozinha preparar um chá, um ato mundano para selar minha decisão. Enquanto a água fervia, meu olhar caiu sobre um dos meus livros de botânica deixado sobre a mesa. Era um guia de classificação de híbridos de orquídeas. Abri-o numa página aleatória e vi a foto de uma Brassula heliocatleya, com seu nome científico completo
e o código de registro internacional ao lado. Um código, uma sequência de letras e números usada para identificar cruzamentos únicos. Meu coração deu um salto. Voltei correndo para o escritório com um livro pesado nas mãos. Abri o caderno de Arthur novamente. Procurei por um dos nomes, Phalaenopsis schilleriana. No meu livro, ao lado da descrição da espécie, havia um número de registro. Não era o mesmo que Arthur havia escrito, mas o formato era parecido. E se os números dele não fossem um código em si, mas uma chave para outro sistema, um sistema financeiro talvez, contas bancárias offshore, fachada, empresas de... A possibilidade era tão absurda, tão distante da minha realidade, que quase a descartei. Arthur era um empresário duro, às vezes implacável, mas sempre pareceu jogar dentro das regras. Pelo menos era o que eu acreditava. Mas o que eu realmente sabia sobre o homem com quem dormi por 50 anos? Aquele testamento provou que eu não conhecia quase nada. Ele tinha uma vida secreta com Lorena. Por que não teria também uma vida financeira secreta? Senti um calafrio percorrer minha. Isso era maior do que eu. Era um mundo de tubarões, de advogados e de segredos perigosos. Eu era apenas uma senhora que cuidava de flores. A dúvida voltou com força total, um gosto amargo na boca. Eu não tinha o conhecimento nem a coragem para mergulhar nesse pântano. O melhor era esquecer, fingir que nunca encontrei aquele caderno. A segurança da ignorância era tentadora. Eu estava prestes a fechar o livro e jogá-lo no fundo de uma gaveta para sempre, quando o telefone tocou. O número era desconhecido, mas atendi mesmo assim, por um impulso. Do outro lado da linha, uma voz doce e venenosa disse meu nome. Dona Elvira, é a Lorena. Espero não estar incomodando. A voz dela era exatamente como eu me lembrava. Suave, controlada, com um verniz de polidez que não conseguia esconder o aço por baixo. Fiquei em silêncio, segurando o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O que ela queria? Ligar para se gabar da sua vitória? Para me humilhar mais um? A simples audição daquela voz fez o sangue ferver nas minhas veias de uma forma que a leitura do testamento não conseguiu. Eu só liguei para saber como a senhora está, continuou ela, com uma falsa preocupação que era mais insultante do que qualquer grosseria. Eu sei que tudo isso deve ter sido um choque. O Arthur, ele era um homem complicado. Eu me preocupo com o seu bem-estar de verdade. Cada palavra era uma faca girando na ferida. Ela se preocupava? Ela, que tinha roubado a herança dos meus filhos e destruído a memória do meu marido. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. O que você quer, Lorena? Perguntei, minha voz saindo mais rouca do que eu esperava. O silêncio do outro lado durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Então, ela mudou de tom, a falsa simpatia dando lugar a um pragmatismo condescendente. Olha, Elvira, eu conversei com meus advogados. Nós sabemos que a situação é delicada. Por isso, eu gostaria de oferecer uma ajuda, uma pequena pensão mensal para garantir que a senhora não passe por nenhuma dificuldade. Uma pensão, uma esmola. Ela estava me oferecendo as migalhas da fortuna, que era minha por direito. A audácia daquilo me deixou sem ar. Ela não estava apenas me roubando, estava tentando comprar meu silêncio, me transformar em uma de suas despesas mensais, uma velhinha patética que ela sustentava por caridade. A humilhação foi tão intensa, tão visceral, que senti uma clareza súbita e cortante. A dúvida, a resignação, o medo, tudo se dissolveu naquela chama de pura fúria. Não, obrigada, respondi, e pela primeira vez em semanas minha voz soou como a minha. Firme, fria, decidida. Eu não preciso da sua ajuda. E antes que ela pudesse responder, eu desliguei. Joguei o telefone sobre a escrivaninha e fiquei ali, ofegante, o coração martelando contra as costelas.
Aquele telefonema, aquele insulto final, foi o catalisador que eu precisava. A gota d'água que fez o copo transbordar. Telefone para o caderno Meu olhar de couro se preto, moveu depois para os meus livros de botânica espalhados pela mesa. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, não de forma lógica, mas emocional. Arthur não tinha me deixado apenas uma chave enferrujada e um caderno codificado como um insulto. Ele me deixou um mapa e ele me subestimou. Ele, Lorena, meus filhos, todos eles me viam como uma frágil senhora das orquídeas. Eles se esqueceram que orquídeas são algumas das plantas mais resilientes, complexas do planeta. Eles se esqueceram que, para cultivar espécies raras, é preciso paciência, disciplina e um conhecimento profundo de sistemas complexos, habilidades que eu aprimorei por mais de 50 anos. Aquele caderno não era uma maldição, era um presente. Era a arma que Arthur, talvez sem perceber, tinha deixado em minhas mãos. Uma arma que só eu, com meu conhecimento específico, poderia manejar. Sentei-me novamente à escrivaninha, mas desta vez não era mais a escrivaninha Arthur. Era a minha. Peguei uma caneta e um bloco de notas. Abri o caderno de couro e o meu livro de registro de híbridos. A mulher que chorava por uma flor morta havia desaparecido. Em seu lugar estava uma botânica com um mistério para resolver e uma viúva com uma vingança para cultivar. O jogo havia mudado e eu estava pronta para jogar. A fúria que o telefonema de Lorena acendeu em mim não se apagou com o nascer do sol. Pelo contrário, ela se tornou uma chama fria e constante na escuridão do meu luto. Sentei-me à escrivaninha de Arthur antes mesmo de o primeiro pescador sair para o mar com o caderno de couro aberto e uma pilha de livros de botânica ao meu lado. A determinação era uma armadura nova, mas a tarefa à minha frente era um labirinto. Os primeiros dias foram um exercício de pura frustração. Eu tentava cruzar os códigos de registro de híbridos com sistemas bancários, imaginando senhas complexas, mas só encontrava portas fechadas. Cada tentativa falha era como um sussurro da voz de Arthur na minha cabeça. Viu? Você não é inteligente o suficiente. É só uma velha que cuida de flores. Minha disciplina de botânica, porém, me impedia de desistir. Se uma semente não germina, você não culpa a semente. Você analisa o solo, a água, a luz. Comecei a tratar o caderno não como um cofre, mas como um ecossistema. Criei planilhas, catalogando cada entrada, o nome da orquídea, a data, a longa sequência numérica. Notei padrões sutis. As datas não eram aleatórias. Elas se agrupavam em certas épocas do ano, coincidindo com as estações de floração de cada espécie específica. A Cattleya walkeriana aparecia sempre entre maio e agosto. A Miltonia spectabilis, no final do verão. Não era um código, era um calendário biológico. Um segredo que só alguém que vive pelo ritmo das plantas poderia começar a entender. O medo de fracassar ainda me assombrava nas madrugadas. Eu acordava com o coração apertado, a imagem de Lorena sorrindo e a sensação de inutilidade me sufocando. Nesses momentos, eu ia até o orquidário que continuava a definhar e olhava para as folhas amareladas. A culpa me corroía. Eu tinha abandonado meu jardim, meu propósito, para perseguir os fantasmas de um homem que me desprezava. Talvez meus filhos estivessem certos. Talvez eu devesse apenas aceitar a derrota, vender tudo e me encolher em um apartamento anônimo, esperando o tempo passar. A tentação de me render era como uma correnteza forte, puxando-me de para Marcos, meu filho. Foi o balde de água fria que quase apagou minha chama. Ele me encontrou no escritório, cercada por papéis e livros, e seu rosto se fechou numa máscara de preocupação e impaciência. Mãe, o que é tudo isso? A senhora precisa parar de se torturar. O papai se foi.
Essa obsessão não vai trazê-lo de volta, nem o dinheiro. Ele não via uma investigação, via o delírio de uma idosa. Suas palavras, ditas com a melhor das intenções, foram mais cruéis que a cláusula do testamento, pois vinham de alguém que eu amava. Ele me olhava e via a mesma velhinha frágil que Arthur via. Naquela noite, depois que Marcos foi embora, deixando para trás um silêncio pesado e o cheiro de seu perfume caro, eu quase desisti. Guardei os papéis, fechei o caderno e o coloquei de volta no fundo falso da gaveta. A dor do julgamento do meu próprio filho era insuportável. Fui para a cozinha fazer um chá com as mãos trêmulas. Enquanto a água fervia, meu olhar caiu sobre um calendário de exposições de orquídeas que eu guardava. E então, a peça que faltava se encaixou com um estalo. As datas no caderno não eram apenas as épocas de floração, eram as datas exatas das maiores exposições de orquídeas do país, eventos que Arthur sempre insistia em patrocinar. A descoberta me eletrificou. Ele não usava as flores como um código poético. Usava os eventos, os lugares, os registros públicos das exposições como um disfarce. Era uma camada de segurança genial, misturando sua com a minha paixão publicamente conhecida. Ninguém jamais suspeitaria. Aquele homem não era apenas infiel, era um estrategista meticuloso, e eu estava começando a pensar como ele. Senti um calafrio, uma mistura de repulsa e admiração relutante. A mulher que ele humilhou era a única pessoa no mundo com a chave para decifrar seu método. Percebi que não poderia continuar sozinha. A botânica eu dominava, mas o mundo financeiro era um território hostil e desconhecido. Meus filhos não eram uma opção. Advogados eram caros e poderiam se assustar com a natureza do que eu estava descobrindo. Então, lembrei-me de Valdemar. Valdemar Pires, o primeiro contador de Arthur, um homem de cabelo branco e óculos de aros grossos, que meu marido aposentou à força anos atrás, chamando-o de lento e antiquado. Arthur desprezava o método de Valdemar, que ainda preferia livros caixa a planilhas digitais. Era exatamente de alguém assim que eu precisava, um homem do passado, leal aos números, com uma possível mágoa guardada. Levei uma semana para criar coragem e ligar para ele. Sua voz ao telefone era exatamente como eu me lembrava. Calma, metódica, surpresa com meu contato. Marquei um encontro num café discreto no centro, longe dos olhares curiosos de Santo Antônio de Lisboa. Levei apenas uma cópia de uma única página do caderno. Quando nos sentamos, ele me olhou com uma compaixão educada, esperando provavelmente um desabafo de viúva solitária. Em vez disso, deslizei o papel sobre a mesa. Senhor Valdemar, Arthur deixou alguns inventários do meu orquidário, mas os números de catalogação não fazem sentido para mim. O senhor poderia me ajudar a entendê-los? Valdemar pegou o papel com seus dedos longos e manchados de tinta de caneta. Ele ajustou os óculos no nariz e seus olhos se moveram lentamente pelas linhas. 1, 2, 3 vezes. O ceticismo inicial em seu rosto deu lugar a uma ruga de concentração profunda na testa. Ele não viu nomes de orquídeas e números aleatórios. Cérebro, treinado por 40 anos de contabilidade, viu uma sintaxe, viu uma estrutura. Ele ficou em silêncio por quase 5 minutos. Um silêncio tão denso que eu podia ouvir o zumbido da máquina de café expresso do outro lado do salão. Eu não o apressei. Sabia que estava testemunhando a mente de um mestre em seu ofício. Finalmente ele ergueu os olhos e neles não havia mais pena, mas uma faísca de curiosidade intelectual. Dona Elvira, disse ele com a voz baixa, isso não é um catálogo de plantas. A estrutura, a quantidade de dígitos, os marcadores, isso se parece com um sistema de razão antigo, um livro-caixa codificado. As datas servem como chaves de período e os nomes das flores, os nomes devem ser as senhas.
Onde a senhora encontrou isso? Sua pergunta não era de acusação, mas de pura fascinação. Naquele momento, ele não era mais o ex-empregado do meu marido, era meu aliado. A partir daquele dia, minha rotina mudou completamente. Eu acordava, cuidava do básico da casa, mergulhava nos papéis, preparando o material para meus encontros secretos com Valdemar. Nos encontrávamos 2 vezes por semana, sempre no mesmo café, na mesma mesa dos fundos. Eu trazia as informações botânicas, os calendários de floração, os registros das exposições, e ele trazia seu conhecimento arcaico do mundo financeiro. Juntos, éramos como 2 arqueólogos desenterrando uma cidade perdida. A cada nova descoberta, a cada código que quebrávamos, eu sentia uma onda de poder. Não estava mais à deriva. Estava no comando de uma expedição. Essa nova força transbordou para o resto da minha vida. Comecei a cuidar do meu orquidário novamente, mas com uma nova perspectiva. Não era mais um refúgio para minha dor, mas um laboratório para minha vingança. Enquanto regava a Laélia purpurata, que milagrosamente começava a brotar novas folhas, eu pensava nos ativos que seu nome escondia. A beleza das flores se entrelaçava com a beleza fria e lógica dos números. Eu reavivando meu jardim e, ao mesmo tempo, desenterrando o império secreto de Arthur. As 2 atividades se alimentavam mutuamente, dando-me uma sensação de propósito que eu não sentia há décadas. O progresso era lento, mas constante. Valdemar descobriu que os números não levavam a contas bancárias diretas, mas a uma série de empresas de fachada, registradas em paraísos fiscais. Eram empresas com nomes inócuos: Flor do Atlântico Investimentos, Orquídea Azul Participações, Paixão, que usavam a véu para esconder transações ilícitas, lavagem de dinheiro e investimentos baseados em informações privilegiadas que Arthur obtinha no setor portuário. Ele não era apenas um marido infiel, era um criminoso sofisticado. A revelação foi um soco no estômago, mas também uma libertação. O homem por quem eu estava de luto nunca existiu. A imagem do marido respeitável, do empresário brilhante, se desfez em pó, revelando um estranho calculista e corrupto. A dor da traição substituída pela frieza de uma parceira de negócios enganada. Eu não sentia mais tristeza, sentia raiva. Uma raiva limpa, afiada, que me dava foco. Eu não estava mais lutando pela memória de um amor perdido. Estava lutando para recuperar o que era meu por direito, o que ele construiu usando minha vida como fachada. A confiança começou a se instalar em meus ossos. Minha postura mudou. Eu andava mais ereta. Minha voz, antes vacilante, tornou-se firme ao telefone. Quando Lúcia ligou para contratar um corretor de imóveis, respondi com uma calma que a surpreendeu. Ainda não, querida. Há algumas coisas da herança do seu pai que preciso resolver primeiro. Não se preocupe, estou cuidando de tudo. O subtexto era claro. Eu não precisava mais que cuidassem de mim. O ponto de virada final veio na forma de uma carta registrada. Era dos advogados de Lorena. Um aviso formal, com jargão jurídico ameaçador, informando que, segundo uma cláusula no contrato de compra da propriedade, em caso de falecimento do proprietário principal, a posse total da casa deveria ser transferida para o beneficiário do patrimônio líquido. Eles me davam 30 dias para desocupar o imóvel. Eles não estavam apenas com o dinheiro. Eles queriam minha casa, meu orquidário, meu santuário. Queriam apagar até mesmo minha existência física daquele lugar. Eles queriam me jogar na rua. Segurei a carta nas mãos, o papel caro e o texto impessoal parecendo um insulto final. Mas, em vez que eu teria sentido semanas antes, senti uma calma glacial se apoderar de mim. Eles tinham cometido um erro.
Eles me subestimaram pela última vez, ameaçar tirar meu lar, o lugar onde minhas raízes estavam fincadas, foi o mesmo que encurralar um animal selvagem. Eles não sabiam que, enquanto me enviavam aquela carta, eu e Valdemar já havíamos mapeado quase todo o império oculto de Arthur. Uma fortuna que fazia os 12 milhões deixados para Lorena parecerem troco de padaria. Liguei para Valdemar. Naquela tarde, minha voz não tinha um pingo de hesitação. Valdemar, preciso de tudo. Cada documento, cada número de conta, cada registro de propriedade que encontramos. Compile tudo em um dossiê e encontre para mim o melhor advogado tributarista da cidade, o mais implacável que o dinheiro pode comprar, não um advogado de família para brigar por migalhas de herança. Quero um tubarão. O silêncio do outro lado foi breve, seguido por um "sim, senhora", cheio de respeito. Ele entendeu. Fase de investigação havia terminado. A guerra estava prestes a começar. Depois de desligar, fui para o orquidário. O sol da tarde filtrava pelo vidro, banhando as plantas em uma luz dourada. O ar estava úmido e perfumado com o cheiro de terra molhada e flores desabrochando. Minha Laélia purpurata tinha um novo botão, pequeno e promissor. A vida estava voltando àquele lugar, mais forte e resiliente do que antes. Eu me sentia exatamente como ela, podada até a raiz, deixada para morrer, agora, ressurgindo das cinzas com uma força que eu mesma desconhecia. Olhei para o meu reflexo no vidro da estufa. A mulher que me encarava de volta não era mais a viúva frágil e trêmula da sala do advogado. Seus olhos azuis, antes turvos de tristeza, agora tinham o brilho duro e cortante do aço. As linhas de preocupação em seu rosto pareciam mais linhas de determinação. Ela havia sido forjada no fogo da humilhação e emergido como algo novo, algo inquebrável. A dama das orquídeas não era apenas uma cuidadora de flores delicadas. Ela havia se tornado uma delas, bela, complexa e com raízes profundas e venenosas. Peguei a chave enferrujada que ainda guardava em uma pequena caixa de veludo. Ela não era mais pesada, parecia leve na minha mão. Não era mais um símbolo de desprezo, mas a ferramenta que me deu a liberdade. Arthur queria que eu me lembrasse de que nem tudo que é antigo tem valor. Mas ele estava errado. Ele se esqueceu de que as sementes mais antigas, guardadas na escuridão por tempo suficiente, são as que podem gerar as florestas mais inesperadas e selvagens. Meu nome é Elvira Bauer, e eu não era mais a vítima da história de Arthur. Estava prestes a me tornar a autora da minha própria, e o primeiro capítulo seria a ruína de todos que tentaram me enterrar. Fiquei ali em meu jardim renascido, ouvindo o vento soprar do mar, e pela primeira vez desde a morte de Arthur, eu sorri. Era um sorriso frio, afiado e cheio de promessas. Eles queriam tomar o império inteiro. Eu ia. O escritório do advogado tributarista, Dr. Monteiro, era um santuário de poder silencioso no coração financeiro de Florianópolis. As paredes eram revestidas de madeira escura e o único som era o tic-tac de um relógio de pêndulo antigo. Sentei-me em uma poltrona de couro macio, não como uma cliente assustada, mas como a presidente de um conselho prestes a iniciar uma aquisição hostil. Valdemar estava ao meu lado, com nosso dossiê meticulosamente organizado pasta grossa sobre a mesa de mogno polido. Dr. Monteiro, um homem com olhos de falcão e a reputação de um predador, folheava os documentos com uma velocidade e concentração que eram quase assustadoras. Depois de quase 1 hora, em silêncio absoluto, ele fechou a pasta com um baque suave. Ele me olhou e pela primeira vez vi um brilho de admiração genuína em seus olhos calculistas. Dona Elvira, começou ele com a voz grave. Seu falecido marido não era apenas um empresário. Ele era um arquiteto de fraudes de um nível que raramente vejo. E a senhora
A senhora não é apenas uma botânica. A senhora desvendou um mapa que o governo federal passaria uma década tentando decifrar. O que a senhora deseja fazer com este arsenal? Sua pergunta era a confirmação final. A arma estava em minhas mãos e era mais poderosa do que eu jamais imaginei. Minha resposta foi imediata, sem um pingo de hesitação. Eu quero tudo de volta, disse eu, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Mas não quero uma guerra de herança barulhenta e pública. Quero que a verdade seja a nossa munição. Quero que eles entendam que não estão lidando com uma viúva desamparada, mas com a única pessoa que pode mandá-los para a prisão ou deixá-los ir embora sem nada. Dr. Monteiro sorriu, um sorriso fino e predatório. Entendido. Vamos começar com um bloqueio preventivo de todos os bens da senhorita Lorena, alegando que a herança foi fruto de coação e que os ativos são de origem duvidosa. A notificação de despejo a primeira coisa que vamos anular. A primeira ofensiva foi um terremoto silencioso. Em menos de 48 horas, as contas de Lorena foram congeladas. A notificação de despejo foi substituída por uma intimação para que seus advogados comparecessem a uma reunião de emergência. O telefone da minha casa, antes silencioso, começou a tocar incessantemente. Eram meus filhos, Marcos e Lúcia, com vozes que misturavam pânico e confusão. Mãe, o que está acontecendo? Os advogados da Lorena dizendo que a senhora a acusou de fraude. Isso é loucura, vai virar um escândalo. Eles ainda me viam como a velhinha frágil que tinha perdido o juízo. Eu os ouvi com uma paciência que não sentia. Não dei detalhes, apenas uma garantia firme. Crianças, eu sei exatamente o que estou fazendo. O pai de vocês deixou alguns assuntos pendentes e eu estou apenas organizando a casa. Confiem em mim. O silêncio do outro lado da linha era a prova de que a dinâmica de poder em nossa família havia mudado para sempre. Eu não era mais a matriarca que precisava de cuidados. Era a general no comando de uma guerra que eles nem sabiam que estava sendo travada. O respeito, mesmo que nascido do medo e da ignorância, começava a florescer. A reunião aconteceu uma semana depois, na mesma sala fria onde minha humilhação começara. Desta vez, porém, eu estava sentada na cabeceira da mesa. Lorena entrou, acompanhada por 2 advogados de aparência cara e nervosa. Seu rosto, antes um estudo de maquiagem impecável e confiança arrogante, estava pálido e seus lábios finos tremiam levemente. Ela evitou meu olhar, focando em um ponto qualquer na parede atrás de mim. A mulher que me ofereceu uma pensão por caridade agora parecia uma ré aguardando sua sentença. Dr. Monteiro não perdeu tempo com gentilezas. Ele abriu o dossiê e, com uma precisão cirúrgica, começou a expor o império de Arthur. Cada empresa de fachada, cada transação ilícita, cada conta numerada nas Ilhas Cayman, ligando tudo com nomes das minhas orquídeas. A cada nova revelação eu via a cor sumir do rosto de Lorena. Ela não sabia da extensão da vida dupla de Arthur. Ela achava que era a herdeira de um homem rico, não a cúmplice de um criminoso. Ela era apenas mais uma peça no jogo dele, assim como eu fui um dia. No final, a proposta foi colocada sobre a mesa, clara e brutal. Lorena assinaria um documento abdicando de cada centavo dos 12 milhões de reais, transferindo-os para um fundo que eu controlaria. Em troca, provas de sua possível cumplicidade nos esquemas de Arthur não seriam entregues à Receita Federal. Ela teria que desaparecer da minha vida e da cidade, levando consigo apenas o que tinha antes de conhecer meu marido. Era uma aniquilação financeira total, oferecida como um ato de misericórdia. Ela tinha uma escolha: a pobreza ou a prisão. Lorena não disse uma palavra. Seus advogados sussurraram freneticamente em seu ouvido, mas ela parecia não ouvir.
Seus olhos finalmente encontraram Através os da meus longa mesa de mogno. Neles eu não vi ódio, mas uma compreensão amarga. Ela viu em mim não uma inimiga vitoriosa, mas o fantasma do seu próprio futuro. Uma mulher que poderia, um dia, ser descartada da mesma maneira. Com a mão trêmula, ela pegou a caneta e assinou os papéis. O som da ponta da caneta deslizando sobre o documento foi o ponto final mais satisfatório que eu já ouvi. Minha primeira ação como administradora da fortuna recuperada foi simbólica e profundamente pessoal. Comprei o prédio inteiro onde ficava o escritório de advocacia que me humilhou. Não para usá-lo, mas para possuí-lo. Para saber que, todos os dias, aqueles advogados trabalhariam em um edifício que pertencia à velhinha sem valor que eles um dia olharam com pena. Foi um ato de pura afirmação, um monumento silencioso à minha reviravolta. A notícia se espalhou pelos círculos sociais de Florianópolis como um incêndio, transformando-me de uma figura trágica em uma lenda sussurrada. Depois, resolvi a situação dos meus filhos. Não lhes dei o dinheiro diretamente. Criei um fundo de investimento em nome deles, administrado por uma equipe de profissionais garantindo seu futuro e o dos meus netos. Entreguei-lhes os documentos em um almoço de domingo, em minha casa. Isso é o que seu pai deveria ter feito, disse eu simplesmente. Eles me olharam com uma mistura de gratidão, vergonha e um respeito recém-descoberto. Nossa relação estava curada, mas em novos termos, baseados na minha força, não na minha fragilidade. Valdemar, meu leal aliado, recebeu uma recompensa que o dinheiro não poderia comprar. Eu o nomeei diretor financeiro da Fundação Bauer de Botânica, uma instituição que criei com uma parte substancial da fortuna. Nosso objetivo era financiar pesquisas e a preservação de orquídeas raras da Mata Atlântica. Dei a ele não apenas segurança financeira, mas um propósito renovado, uma chance de usar suas habilidades antiquadas para construir algo duradouro e belo. Seus olhos marejaram quando ele aceitou. O contraste entre a mulher que eu era e a mulher que me tornei era gritante. Antes, eu andava pela minha própria casa como um fantasma, assombrada por memórias e pela sensação de ter sido apagada. Agora, cada passo meu era firme, cada decisão consciente. Eu não vivia mais à sombra de Arthur. Eu estava construindo meu próprio legado sobre as ruínas do dele. A mulher que se sentia intimidada pelo mundo exterior agora negociava com banqueiros suíços e advogados internacionais com a mesma facilidade com que replantava uma orquídea. As reações externas foram uma fonte de diversão silenciosa. Vizinhos que antes me olhavam com pena agora me cumprimentavam com um respeito temeroso. Amigos que me ligavam para oferecer condolências, agora ligavam para pedir conselhos de investimento. Eu me tornei um enigma, a dama das orquídeas, que escondia espinhos de aço sob suas pétalas delicadas, e eu aceitava esse novo papel com uma serenidade que vinha de dentro, pois não era uma máscara. Era a minha verdadeira essência, finalmente revelada. Olhando para trás, para o caminho que percorri, reconheço a dor de cada passo. A humilhação na sala de reuniões, as noites de insônia, o abandono sutil dos meus filhos, a visão do meu jardim morrendo. Cada uma dessas feridas foi um degrau. A crueldade de Arthur, em sua tentativa de me aniquilar, acabou sendo o catalisador da minha libertação. Ele me deu a chave, literalmente, para que eu pudesse destrancar seus segredos, mas a minha própria força, que jazia adormecida por 50 anos de subserviência silenciosa. Ele queria me ensinar que o que é antigo não tem valor, mas a lição que aprendi foi exatamente o oposto. Foi o meu conhecimento antigo, a minha paixão de uma vida inteira pelas orquídeas, que me deu a arma para vencer. Foi a minha resiliência,
construída ao longo de 7 décadas, que me deu a força para lutar. Ele se esqueceu de que as raízes mais antigas são as que se agarram mais firmemente à terra, capazes de sobreviver a qualquer tempestade e florescer novamente quando o sol volta a brilhar. Hoje, meu orquidário está mais exuberante do que nunca. A Loelia purpurata, que quase morreu, agora ostenta 3 flores magníficas, de um lilás tão intenso que parece vibrar com vida. Passo minhas manhãs aqui, não para me esconder do mundo, mas para me conectar com a fonte da minha força. O cheiro de terra úmida e flores é o perfume da minha vitória. A lógica calma da natureza, que sempre me consolou, agora me inspira. Cada novo broto é um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo depois do inverno mais rigoroso. A chave enferrujada ainda está aqui. Eu aguardo em uma pequena caixa de madeira sobre a minha escrivaninha, a mesma escrivaninha onde desvendei o império de Arthur. Não aguardo como um troféu de vingança, nem como uma lembrança dolorosa. Eu aguardo como um lembrete de que, às vezes, as coisas que parecem ter sido feitas para nos destruir são, na verdade, os instrumentos da nossa salvação. Ela não é mais um símbolo de humilhação, mas a prova de que o verdadeiro valor não está no brilho do metal novo, mas na força do ferro antigo que se recusa a quebrar. Quando olho para o meu reflexo no vidro da estufa, não vejo mais a viúva de Arthur Bauer, vejo Elvira, apenas Elvira, uma mulher que redescobriu seu valor não na aprovação de um homem ou na posse de uma fortuna, mas em sua própria inteligência, coragem e na paixão que cultivou por toda a vida. A dor não desapareceu completamente. Ela se transformou em sabedoria, em uma serenidade que só vem para aqueles que caminharam pelo fogo e saíram do outro lado inteiros. Minha história não é sobre dinheiro ou vingança. É sobre ser subestimada, é sobre ser descartada e considerada obsoleta por um mundo que só valoriza a juventude e a novidade. É sobre a força silenciosa que reside em cada um de nós, esperando pelo momento certo, pela chave certa, para ser libertada. Sobre olhar para aquilo que o mundo chama de suas fraquezas, sua idade, suas paixões antiquadas, sua gentileza, e descobrir que, na verdade, elas são suas maiores armas. Muitas vezes, as pessoas nos entregam as ferramentas para nossa própria libertação, disfarçadas de insultos. Elas nos jogam uma chave enferrujada, esperando que a vejamos como lixo. Mas o que elas não sabem é que nós, que passamos a vida cultivando jardins em silêncio, sabemos reconhecer o potencial que existe naquilo que foi descartado. Nós sabemos que, com paciência e cuidado, até mesmo o que parece morto pode voltar a florescer de forma espetacular. A vida me podou até a raiz, me deixou nua no inverno da solidão. Mas eles se esqueceram de uma lição fundamental da botânica, a lição que eu carrego em minhas mãos e no meu coração. As raízes permanecem. E quando a primavera chega, não há força no mundo capaz de impedir uma flor de desabrochar. Meu nome é Elvira Bauer, tenho 72 anos. Esta é a minha primavera. Eu não sou mais a esposa de ninguém, não sou a viúva de ninguém. Eu sou o meu próprio jardim e finalmente estou em plena floração. A chave que me foi dada como um fim, na verdade, era apenas o começo. E a mensagem final que Arthur me deixou, nem tudo que é antigo tem valor, estava certa. Ele só não imaginava que o item sem valor na história era ele, não eu. A todos que se sentem invisíveis, descartados ou subestimados, olhem para as chaves que a vida lhes deu. Para as paixões que vocês cultivaram em segredo. O mapa para o seu império está aí, escondido à vista de todos, esperando que vocês tenham a coragem de começar a decifrá-lo. Não deixem que ninguém lhes diga o seu valor. Mostrem a eles.
E essa, meus amigos, foi a minha jornada, do luto mais profundo à redescoberta da minha própria força. Às vezes, a vida nos coloca em situações que parecem o fim da linha, mas que, na verdade, são apenas o início de um novo capítulo, um que nós mesmos temos poder de escrever. A história de cada um de nós é única, mas a sensação de ser subestimado é algo que muitos conhecem bem. Se algo na minha história tocou você, se você já se sentiu como uma flor esquecida em um canto, me conta aqui nos comentários. Eu leio cada um deles e saber que não estamos sozinhos nessas batalhas silenciosas dá uma força imensa. É bom saber até onde essas palavras podem chegar e em quais corações elas podem encontrar um lar. Se você conhece alguém que precisa ouvir raízes antigas são as mais fortes, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo que uma pessoa precisa para se lembrar do poder que ela guarda dentro de si. É um pequeno gesto que pode ajudar a regar um jardim que estava quase seco. E se você quiser acompanhar mais relatos como este, de vidas que se recusam a serem apagadas, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Fique por aqui, pois há muitas outras flores raras, com suas próprias histórias de resiliência, esperando para desabrochar. Obrigada por me ouvirem até o final. Cuidem-se e cuidem dos seus jardins.